6 razões por que nos importamos tanto com o que os outros pensam. Então ontem eu falei alguns pontos, né? Por que a gente se importa tanto com isso? E aí, obviamente, tem muita coisa que a gente traz lá de trás, dos nossos ancestrais e tudo mais, né? E o primeiro ponto foi que eu falei o foco nos relacionamentos. Então a gente geralmente, né, as mulheres são aquelas que vão buscar harmonia, né? Vão buscar, enfim, apaziguar a situação e tudo mais. Tá melhor sem filtro? Sério? Olha, tá sem filtro, então vai ficar sem filtro. Tá bom? Então eu falei muito desse foco nos relacionamentos, né? Depois no segundo ponto eu falei a maior consciência das reações alheias, ou seja, ela até citou quando ela fala de salas barulhentas, né? Que a gente consegue muito ler as expressões faciais com muito mais facilidade, a gente consegue detectar isso muito mais rapidamente. Depois, o item 3, o histórico de sobrevivência por meio da afabilidade e influência social, ou seja, nomeia, Renata. O que você quer dizer com isso? Eu coloquei o nome aqui da live e esqueci de... Deixa eu fixar o comentário aqui. Tinha até esquecido disso. A Dulce falou aí e eu lembrei que eu tinha colocado aqui. Nomear, você tá falando... Bom dia, tudo bem, Dulce? E aí eu só tô recapitulando por enquanto, tá? Tô recapitulando de ontem, já vou entrar no conteúdo de hoje. Então, o terceiro foi histórico de sobrevivência por meio da afabilidade e influência social. Então, o que eu falei sobre isso ontem, né? Durante milênios, só podemos garantir nossa sobrevivência cumprindo o que era aprovado ou desejado por quem tinha mais poder. Ou seja, cadê? É por isso que a desaprovação gera tanta insegurança em muitas mulheres, porque durante milênios, essa desaprovação representou mesmo uma ameaça à vida, né? Se a gente desaprovava as pessoas da época, se a gente desaprovava as pessoas do poder, meu Deus, o que acontecia com a mulherada naquela época, né? Vários filmes mostram algumas realidades aí, uns é muito forçado, mas muita coisa a gente tem uma ideia, né? Quarto, medo de ataques pessoais. E ela fala aqui que a partir do momento que a gente ousa crescer, a gente vai ter algum tipo de situações desse jeito. E o importante, né, por isso que eu tô aqui fazendo essas lives, porque eu quero ver cada vez mais mulheres crescendo, ousando crescer mesmo. Ao mesmo tempo, elas sendo fortalecidas de quem elas são. Porque na caminhada do crescimento, sim, vão vir as críticas. E as críticas vão vir severas muitas vezes, sabe? Porque a gente está saindo totalmente de um contexto social. A gente está saindo totalmente de um contexto de uma história milenar aí que a gente carrega, né? De gerações e gerações. Então, quando a gente sai do normal... a gente tem que estar preparada emocionalmente para desbravar, né, esses novos territórios aí, vamos dizer assim. Aí o quinto, eu falei ali o foco cultural na aparência das meninas e mulheres. Então dei vários exemplos aqui, até me exaltei, né? Para quem estava aqui viu, até me exaltei nesse ponto aqui, porque quem perdeu a live tá lá. Isso me tira do sério. E o sexto, que é o condicionamento da boa menina. Então, aquela menina lá na infância precisava ser gentil, amorosa, né? Não podia falar, e nananã, aquela coisa toda que a gente já sabe. Então, como eu fiz recapitulei ali, agora eu vou falar com vocês aqui, deixa eu só arrumar aqui, aí. Eu vou falar com vocês sobre os 5 princípios para se libertar do jugo, do elogio e da crítica, certo?
O que fazer então em relação à nossa tendência, né? A gente tem uma tendência de sermos subjugadas pelos elogios e pelas críticas. Oi, Vi, bom dia, tudo bem? Maravilha, então vamos lá. Então, 5 princípios para se libertar do jugo do elogio e da crítica. O princípio número 1, olha só. O feedback não fala sobre você, fala sobre quem dá o feedback. Olha, quando a gente recebe um feedback, e aí é importante a gente ter muita frieza, né? Separar o emocional, e isso eu sei que é algo bem, como é que é a palavra? É pra gente conseguir separar isso, sabe? A gente tem que fazer muito exercício mental para separar esse, né, o joio do trigo ali. Por quê? A gente vai receber o feedback e na maioria das vezes esse feedback, se não for uma pessoa que estiver equilibrada e centrada, o que vai acontecer? Vai vir com viés, o olhar daquela pessoa. E quando aquela pessoa vem te dar um feedback, seja namorado, marido, pai, mãe, avó, ou na empresa, ou não importa. Quando vem esse feedback, quem está recebendo, a gente precisa ter essa frieza e entender isso ok, eu posso melhorar, mas isso aqui não tem a ver, né? A gente tem que ter essa frieza, porque senão a gente embarca nesse feedback aí e aí lasca tudo o negócio, tá? É sempre isso. Então o feedback vai falar sobre o outro e não sobre você. Se alguém vira e fala assim, é aquela coisa, se tá te incomodando é teu, não é meu. Sabe? É você precisa olhar para alguma coisa dentro de você para que você possa sair dessa situação. A maioria de nós passa pela vida achando que o feedback nos dá informações sobre nós mesmas. Nossas capacidades, forças e fraquezas, nosso empenho. E aí ela fala para você refletir sobre uma ideia, né, nova e radical. O feedback não diz sobre você, somente sobre a pessoa que está te dando feedback. Olha, aí ela dá um exemplo assim, ó. Se você mostrasse suas pinturas, exemplo que você é uma artista, e aí você mostra suas pinturas para 3 artistas de sucesso, e nenhum deles gostasse muito do seu trabalho, será que isso te oferecia fatos sobre a qualidade de suas obras? Você vai lá, mostra suas pinturas para 3 artistas de sucesso, e aí ela faz essa pergunta. Será que isso são fatos da qualidade da sua obra? Ela responde, não. Por que não? Por que não é a qualidade das suas obras? Porque ali só oferece fatos sobre o que agrada ou não aquelas pessoas, né? Então isso aqui me agrada, eu gosto, isso daqui eu não gosto. Simples assim. Só que a gente tem a mania de complicar um pouco as coisas. eu sempre falo, é sempre muito mais simples, né? Vamos pro lado da simplicidade. O que eu posso fazer para tornar tudo muito mais simples? E eu trago isso até pro meu trabalho também. Às vezes eu tô fazendo uma coisa, se tá emperrado alguma coisa, se tá, sabe, se ali não tá fluindo, eu falo assim, não, peraí. Como que eu posso tornar isso daqui mais simples? Por que eu tô complicando? E às vezes a gente complica, é tão inconsciente, a gente complica porque sabe que lá na frente vai ter o sucesso, mas tá tão no nosso inconsciente que eu tendo sucesso, eu posso, sei lá, abandonar minha família. Talvez eu não vou ser tão amada se eu tiver tão sucesso. Talvez é muito inconsciente, gente. Conscientemente a gente quer desbravar o mundo. A gente quer um monte de cliente, mas inconsciente, será? Lembrando que o nosso consciente é 90% e consciente é só 10%. Oi, Glau, bom dia, tudo bem? RS Pedras Naturais, tudo bem? Bom dia, sejam bem-vindas. Então a gente tem que ficar bem atenta, sabe, para essas informações.
Então, quando a gente mostra isso para 3 pessoas, né, das pinturas aqui, e aí cada um vai ter o seu olhar, cada um vai falar aquilo que acha sobre determinada coisa. Quantas vezes a gente não vê história, por exemplo, é que eu não me lembro agora nomes, mas com certeza vocês já ouviram histórias de, por exemplo, atores famosos que foram rejeitados, cantores famosos, Gisele Bündchen, por exemplo. Lá no começo da carreira dela, ela falava que ela foi negada por algumas agências por causa do tamanho do nariz dela. E aí, se ela tivesse se paralisado por essa informação, ela não ia se tornar o fenômeno que ela é hoje. É realmente a gente separar o joio do trigo, sabe? Entender o que realmente faz sentido, o que não faz sentido. E para isso a gente tem que ter uma frieza muito grande para separar tudo isso. Faz sentido, gente? Então eu falei do primeiro princípio, que é o feedback não fala sobre você, fala sobre quem está te dando feedback. E o segundo princípio, para você se libertar de críticas e de elogios, é o seguinte: assimile o feedback estrategicamente útil e deixe de lado o resto, tá? Obrigada, Dulce. Então, a maioria das mulheres brilhantes ama a parte de um processo em que reunimos as contribuições dos outros que pedimos conselhos. Nessas horas, nos sentimos colaboradoras, inseridas em um processo interativo e humildes. E seguras, ouvir as opiniões alheias confirma que nossas ideias são compreensíveis e bem-vindas. Ou nos ajuda a descobrir que não são. E às vezes elas colocam a ideia ali, né? E às vezes elas estão com uma ideia super mirabolante, acham que aquilo vai bombar, vai dar super certo. A partir do momento que você coloca ali, expõe essa ideia, você começa a ouvir estrategicamente o que outras pessoas têm a dizer sobre a sua ideia. No entanto, não costumamos ser tão boas em filtrar esse feedback. E aqui é palavra minha, né? Eu não sei se pelo fato da gente ser mais sensível, da gente ler as expressões muito mais rapidamente, corporal, né? Tudo. Eu não sei se pelo fato disso, a gente, a hora que vai falar alguma ideia, né? A gente expressa alguma ideia, a gente faz toda a leitura muito mais rapidamente. Então a gente quer... E a gente tem tudo isso do nosso antepassado, de se aceita, eu não posso desaprovar e tal, que a gente às vezes se paralisa, sabe? E a gente não consegue assimilar direito ali aquele retorno do feedback, né? Descobrir quais devem ser aproveitados e quais devem ser rejeitados. Aí ela comenta aqui que quando ela ingressou, né, no mundo do trabalho, ela começou a perceber que muitas das líderes mais eficientes e das expoentes mais aclamadas, né, no campo dela de atuação, recebiam muito feedback e críticas inteligentes sobre seus planos, mas com frequência priorizavam a velocidade, o avanço ou apenas a simplificação de sua vida, não aproveitando o feedback. De início, eu fiquei chocada, pois aquilo era muito diferente da maneira como a maioria das mulheres de minhas relações trabalhavam. Quase sempre, no entanto, essa atitude se mostrava muito eficaz. Os planos ou os produtos dessas líderes já eram bastante bons, sem as mudanças recomendadas por outros, tanto para alcançar os objetivos dos seus projetos, quanto para impulsionar a sua carreira. Então, essas líderes, né, que se destacavam, que geralmente se destacavam no mercado, elas priorizavam o quê? Velocidade, ou seja, quando a gente prioriza velocidade, significa que a gente não está pensando no julgamento.
significa, eu tô com uma ideia, vou e faço. Se a gente ficar pensando muito, e quanto mais pensa, menos a probabilidade de a gente colocar aquela ideia para funcionar. Sim ou não? Quanto mais eu penso sobre algo, aquilo vai ficando cada vez mais distante de ser colocado em prática. Certo? Então, quando eu ajo rapidamente e coloco velocidade e a simplificação que eu estava falando ali, né? Como que eu posso tornar isso mais simples? E a gente vai fazendo e na caminhada a gente vai vendo o feedback que vai acontecendo e a gente vai melhorando. Acontece que muitas pessoas, mulheres, né? Elas ficam muito no planejamento. E aí a coisa passa e o medo vai tomando conta, porque o medo, gente, ele é visceral, ele vem, ó, ele te toma conta de você muito rápido. Por isso que é importante, tenha ideia, faz ali um planejamento básico, simples, sem muita firula, complicações ali, e simplifica a vida e coloca em prática, tá? Grande parte do feedback que você receberá não é relevante o suficiente para ser incorporado ao seu trabalho. Isso se aplica principalmente a mulheres inovadoras, a agentes de mudança e às ativistas. Alguns feedbacks não passam de reações retrógradas. Outros refletem o fato de que a pessoa que o deu se sente ameaçada ou que não compreende ideias avançadas. Quantas mulheres eu vejo que têm ideias assim, ó, maravilhosas, só que aí fica com receio, né? É como se elas estivessem muito à frente do tempo e elas têm medo de colocar isso, né? E ainda os que refletem apego a velhos estilos. Que é mais... Ontem eu estava inclusive falando sobre isso com meu marido, né? Enfim, a gente está passando por toda essa pandemia e a lockdown e, enfim, vai e volta e, né, nem o pessoal lá do poder sabe o que fazer direito, essa que é a realidade. E eu fico assim, tudo isso veio pra gente mudar todo um sistema, né? Todo um sistema. O sistema escolar, é o sistema do governo, é o sistema, a forma como a gente trabalha, a forma como a gente vende, como a gente se conecta com as pessoas. Tudo isso veio pra mudar. E veio pra mudar muito rápido, né? Porque antes a gente poderia se preparar um pouco mais para todas essas mudanças. E não, isso veio pra mudar mesmo, né? Já tá falando de terceira, quarta onda aí, minha Nossa Senhora, né? Então, o que dentro do seu negócio você vai trazer isso, né, de inovação, que do jeito que você estava fazendo não vai mais funcionar ou vai mudar muito. Muitas empresas vão ter que mudar muita coisa, muita. E tem algumas que ainda estão resistindo a essa mudança. Acha que ainda vai voltar lá atrás e não vai, sabe? Não vai. Então, apegar velhos estilos, a gente está sendo prova viva que isso não funciona mais. E também os que simplesmente são consequência da diversidade de opiniões. O importante aqui é sempre perguntar: que feedback devo assimilar que vá contribuir para a realização de meus objetivos? E que feedback não terá impacto sobre a minha eficiência e pode ser ignorado? É sempre assim. Veio o feedback, peraí, o que eu posso fazer com essa informação? Analisa friamente. Isso tem sentido? Isso tem a ver mesmo? Ou isso é uma visão daquela pessoa? Fazer essa análise, gente, é assim primordial para que você não se paralise em relação à opinião das outras pessoas, né? Para que você realmente possa colocar os seus projetos aí para funcionar. Principalmente quando a gente está falando de parentes e amigos, né?
eles têm a visão deles. A gente tem que filtrar muito bem. A gente tem que olhar para o feedback de pessoas que já chegaram lá, né? Pessoas que já fizeram aquilo que você quer fazer. Aí, ok. Certo? Princípio 3. As mulheres que ousam crescer são criticadas. Aí ela coloca até no final, ponto. É a gente aceitar isso. Quem vai crescer vai ser criticado. Vai ser criticado. E não adianta. Então, se você aí, mulher, quer crescer, quer fazer acontecer, já prepara a carcaça aí, porque vai vir crítica, tá? Vai vir crítica. Ou porque você tá trabalhando demais, ou porque tá trabalhando de menos, ou porque no vídeo você tá assim, ou porque no vídeo você tá assado, ou porque você falou isso, você falou um negócio errado, ou porque seu cabelo tá não sei o que, nanana. Vai vir de qualquer jeito, ou porque o conteúdo tal. Prepara, tá? Às vezes não conseguimos ver a água em que estamos nadando. Demorei muito para perceber que eu tinha uma relação problemática e falsa com a crítica. Achava que, se eu a recebesse, era porque tinha feito algo errado. Significava que cometera um erro ou que falhara antes de ver as reações dos outros e me adaptar. E aí a gente começa. Eu vou me adaptando porque a pessoa falou tal coisa. Vou me adaptando porque a pessoa falou tal coisa. Né, Net? Que vem as críticas. E eu lembro, assim, que eu já tive vários mentores, né? Vários. Eu sempre dou saltos no meu negócio, sempre que eu contrato mentores. E eu lembro que uma das mentoras que eu tive falou assim pra mim, Renata, posicionamento, né? Quando a gente tá falando de rede social, o que tem chamariz ali é o seu posicionamento. É você falar o que você pensa em determinado assunto. E também isso na vida, né? Você trabalhando numa empresa, você sendo empresária, você... Enfim. E ela falou, a partir do momento que você tem um posicionamento, que você não é mais água com açúcar, mamão com açúcar ali, que você fica agradando todo mundo, a hora que você tem um posicionamento sobre determinada coisa, vão vir os haters, né? Eles virão. E quando eles virão, já te prepara, porque vão vir as críticas, né? E aí eu comecei a receber, né, esses haters. Eu falei, olha, tô no caminho certo, olha aqui, meu primeiro hater. E isso aconteceu, né? Por quê? Tá tudo certo, é uma opinião contrária. E cada um vai ter uma opinião, né? Cada um tá num momento de vida, cada um tem uma história de vida, cada um tem a sua verdade. Não existe uma verdade, né? É o que eu penso. Olha eu me posicionando, tá vendo? Isso é posicionamento. Certo? Então as mulheres que ousam crescer são criticadas e ponto final. Tá? E aí você se perguntar, como que você vai enfrentar essa situação? A partir do momento que você, né, vem a crítica, como que você vai enfrentar isso? Você vai lá chorar no travesseiro? Ou você vai ver essa crítica, vai deixar ela de lado e vamos embora, vamos seguir? Pensar o que você vai fazer na hora que vir essa crítica. Porque se você for crescer, ela vai vir. Princípio 4. Tá? Princípio 4. A crítica magoa quando reflete aquilo em que acreditamos a nosso respeito. Gente, guardem isso pra vida. Guardem isso pra vida. Quando a crítica vem pra mim e eu fico magoada, é porque eu acredito naquilo que a pessoa está me falando. Ou a minha autoestima tá muito baixa, qualquer coisa que bate em mim, eu fico magoada. Ou se eu tô com uma autoestima ok e veio a crítica, pega que é teu, porque você tá ofendida com aquilo. Então trabalhe aquilo. E eu sei que às vezes não é fácil, mas quando vem a crítica e bateu e doeu, é você analisar isso, sabe? E entender que aquela pessoa que te criticou, ela não precisa saber disso, tá? Fica um segredo aqui. Ela é um instrumento que tá fazendo você enxergar pontos seus que você não tinha enxergado ainda. Tá?
Então, se te magoou, é teu. Se te magoou, é teu. Guardem isso. E aí vai trabalhar essa mágoa aí. Vai trabalhar. Tá bom? O que parece um problema em razão de uma crítica dolorosa é, na verdade, um problema de autoimagem. Faz sentido, gente. Eu sei que isso dói, mas precisa ser dito. Tá? Dói, mas precisa ser dito. Isso é muito sério. O que parece um problema em razão de uma crítica dolorosa é, na verdade, um problema de autoimagem. É alguma coisa interna sua. É a sua autoimagem, ou que está distorcida, ou que você não olhou para algum ponto que precisa ser olhado. Certo? Forte isso, hein? Muito forte isso. Muito forte isso. Então começa a pensar aí nas críticas, né? Nos comentários negativos que você já recebeu e que te derrubaram, assim, sabe? Né? Que tipo de comentário foram esses? Pensa nisso, gente. Quais foram esses comentários que me derrubaram? Olha pra isso profundamente e cure-se disso, tá? É a melhor coisa que você pode fazer por você, tá bom? Então aqui eu falei dos 5 princípios para você se libertar, né, do elogio e da crítica. Número 1, o feedback não fala sobre você, fala sobre quem dá o feedback. Número 2, assimile o feedback estrategicamente útil e deixe de lado todo o resto. Então pega o feedback que tem a ver com a realização dos seus objetivos, aquilo que não tem a ver, descarta. O que não tem a ver, descarta. Oi Lu, bom dia, tudo bem? Principalmente de parentes e amigos, tá? Princípio 3. As mulheres que ousam crescer são criticadas e ponto final. Se você tá nesse momento de crescimento, você vai ser criticado. Já te prepara para isso. Princípio 4. A crítica magoa quando reflete aquilo em que acreditamos a nosso respeito. Ou seja, aquilo que parece um problema em razão de uma crítica dolorosa é, na verdade, um problema de autoimagem. Se a crítica veio pra você, você tem alguma questão com a sua autoimagem e vai tratar isso quanto antes para que você possa crescer, ter outros resultados, né? Princípio 5. Pergunte: o que é mais importante para mim que um elogio? O que é mais importante para você que um elogio? Quais são as suas verdadeiras prioridades? Porque se a gente fica só atrás do elogio, a gente não está enxergando as nossas prioridades. Então faz uma simples pergunta. O que é mais importante para mim do que o elogio e o reconhecimento? Tá? Para que você não fique refém sempre disso. O que é mais importante? E aí ela falou que algumas mulheres deram algumas respostas. Que é assim, ó. Elas querem o quê? O que é mais importante para elas? Né? Só para dar ideia aqui para vocês. Ser útil, ser solidária, ser confiável, viver plenamente a própria vida, inspirar outras pessoas, ser verdadeira comigo mesma, converter novas ideias em realidade, gostar de mim mesma, ser autêntica, em todos os aspectos, os bons e os maus, ter paz de espírito, ter dignidade. Então aqui alguns exemplos, né? A Net, é eu estar bem comigo mesma. E ótimo, Net, ótimo. Então, pra você, isso é mais importante do que o elogio. E é aí que você tem que mirar, né? Para muitas mulheres, tanto ser útil quanto expressar-se são mais importantes do que receber elogio. Foquem nisso então, né? Aí ela dá alguns exemplos aqui, que eu separei alguns para falar com vocês, tá? Ela fala assim, ó. Então, quando a gente está se libertando do elogio e da crítica, quando que é esse momento que a gente consegue, de fato, se libertar do elogio e da crítica?
Quando você está dependente, é isso daqui, ó. Eu busco feedback para avaliar meus talentos, meus méritos ou a importância das minhas ideias. Então eu vou sempre buscar um feedback para me avaliar. Esse é o dependente. Qual que é aquela pessoa que é livre, né? É aquela que busca feedback para ter informações estratégicas, emocionalmente neutras, sobre como alcançar com mais eficácia os meus objetivos. Aí, gente, aí a gente está caminhando para livre, para crescimento, e não para ficar com mimimi e dodói da informação, certo? Se eu tiver muito rápida, vocês falam, tá, gente? Porque eu me empolgo. Mas eu vou seguindo aqui, tá? Dependente. Presumo que o feedback diz algo sobre mim. Aí você fica ali, sabe, se martirizando com aquele feedback, né? Você tá ali achando que o feedback é sobre você. Aí vem o ego, né? Não, é só sobre mim. Qual que é o livre? O livre é: sei que o feedback só pode me dar informações sobre quem o fornece. É a visão daquela pessoa a meu respeito. Ou a visão de mundo que aquela pessoa tem sobre o mundo, né? Outro que é dependente. Encara a crítica como um problema. Um sinal de que fiz algo errado ou como uma falha em prever as reações alheias. Então, quando a gente vem com a crítica assim, ai, será que eu fiz alguma coisa errada? Ai, será que eu falei aquilo que eu não deveria ter falado? Ai, será... Quando a gente vem com esses serás assim, sabe? Fica ligada aí, porque você tá querendo aprovação. Não faça isso com você. Aí, qual que é o livre, né? É assim, ó, encarar a crítica como algo inerente ao ato de ousar crescer e de fazer trabalhos importantes, né? Obrigada pelo feedback, eu tô filtrando aqui, tá? Então encara a crítica como algo de quem vai crescer, de quem tá em crescimento, certo? Dependente. Sei que certos tipos de crítica me magoam muito e faço o possível para evitá-las. Então, pode ser até aquelas ali que, tipo, não vou nem pedir, não vou nem falar sobre isso, não vou nem tocar nesse assunto, porque eu não quero nem ouvir o que o outro tem pra dizer, porque, né, deixa quieto. Aí, qual que é o livre? Sei que a razão de algumas críticas me magoarem muito é o fato de ecoarem, né, o que penso de mim mesma. E uso essas experiências dolorosas como oportunidades para rever e mudar minhas convicções. Certo? Então, quando vem a crítica do eu em mim, veio como uma flecha. Ai, que dor. Olha pra isso. Olha de verdade pra você se livrar disso e não pra você ficar se remoendo, tá bom? Receber elogio é o máximo. Esse é o dependente. Nossa, é o máximo receber elogio. Mas o livre é o quê? Eu me sinto realizada, servir aos outros e poder me expressar é o máximo. Receber elogios é apenas a cereja do bolo, tá? Foquem nisso, ok? E eu quero aqui finalizar a nossa live para vocês frisarem essa parte aqui, ó. As críticas que mais nos doem espelham uma convicção negativa que nutrimos sobre nós mesmas. Os elogios que buscamos com mais fervor, eu quero elogio, né? Refletem o que mais desejamos confirmar sobre nós. O que parece um problema com a crítica ou elogio costuma ser, na verdade, um problema com que acreditamos a nosso respeito. Se eu sempre estou atrás de elogio, eu quero confirmar algo em mim. Eu ainda não estou tão segura e eu quero essas confirmações toda hora. Se eu fico olhando a crítica, se a crítica me magoou,
olha para dentro de si e vai curar aquilo que está dentro de você, para que você não fique paralisada, para que você não ouse crescer, né? E a ideia é realmente você ousar crescer, certo? Então é isso. Essa é a mensagem de hoje. Eu quero que vocês cresçam cada dia mais e mais, tá? Que vocês merecem. Vamos ser aquelas mulheres pioneiras das nossas famílias para fazer com que outras mulheres também desbravem tanto quanto a gente, certo? Mulheres corajosas, bom dia para vocês. Até amanhã, 7, hein? Beijão. Até!